Galera, a gente vai ler hoje Atos 16, beleza? Se quiserem abrindo aí, Atos 16, a partir do versículo 23 até o 34. E cara, quando eu tava pensando em começar, né, como começar essa pregação, eu lembrei de uma coisa específica lá de casa, que o meu pai, quando ele tinha mais ou menos a idade de vocês, assim, só que muito tempo atrás, naturalmente, muito tempo atrás, cara, lá para a década de 70, meu pai, ele gostava muito de uma banda que talvez muitos de vocês não conheçam, imagino que a maioria não conheça, que o nome da banda é Supertramp. Eu também não conhecia quando eu era um pouco menor, mas, cara, ele sempre me falava dessa banda. Tipo assim, a gente começava qualquer assunto sobre música, ele falava, cara, você tem que ouvir Supertramp. Quando eu tinha a sua idade lá, que eu era mais novo também, quando eu tinha sua idade, eu ia estudar, eu ia fazer qualquer coisa, eu ficava ouvindo Supertramp toda hora, porque quando saía lá o disco de vinil, né, e tal, um negócio lá bem antigo de ouvir música, pô, a gente comprava e ouvia com nossos amigos, não sei o que e tal. Cara, ele era apaixonado por essa banda, e acabou que no fim das contas eu passei a gostar dessa banda também, porque ele gosta e porque no fim das contas eu parei para ouvir. Então, por ele gostar, eu passei a gostar também. E eu tenho percebido que eu tenho sido um pouco parecido com ele nesse sentido. Eu tenho uma lista no meu celular de músicas e filmes e livros que eu gostei de consumir assim durante a vida e que eu quero passar para o meu filho. Quando o meu filho nascer e tal, ou minha filha, tipo assim, cara, tem alguns artistas, sei lá, claro, meu filho não pode crescer, não tem nenhum problema se alguém não conhecer, tá? Mas, cara, meu filho não pode crescer sem conhecer, pô, Michael Jackson, o Elvis, um monte de galera que é clássica de música, ou vários livros muito clássicos, porque eu gosto dessas coisas e eu quero que eles conheçam também. Então, cara, por a gente amar algumas coisas, a gente quer passar as coisas para os outros, não é? Deus faz isso com a gente também. A própria Bíblia ensina para a gente lá em Deuteronômio 6, ele fala, cara, amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda sua alma, todo o entendimento, e depois ele continua. Passem isso para os seus filhos, ensinem isso para os seus filhos, quando você estiver em casa, quando você estiver em qualquer lugar. Compartilhe as coisas que você ama. Isso é uma coisa natural que acontece para a gente. E Deus mesmo faz isso com a gente, no sentido de Deus, ele ama algumas coisas e ele quer que a gente tenha esse mesmo coração também. Deus, a gente já viu aqui nesses dias de retiro, a gente foi lembrado muitas vezes que Deus ama salvar as pessoas. Ele tem esse coração, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele é gracioso, Ele quer estar com a gente, por isso que a gente está aqui hoje. Se Deus não quisesse alcançar os nossos corações, a gente nunca seria capaz de enfim, estar aqui por conta própria e querer estar com Deus de alguma forma. Ele ama os pecadores, Ele ama alcançar as pessoas e mudar os corações, fazer as pessoas nascerem de novo, como a gente tem falado, Ele ama trazer regeneração mesmo para a glória do seu nome. E Ele, como eu quero que meus filhos conheçam esse tipo de cultura e tal, Deus quer que a gente tenha esse mesmo coração. A Bíblia fala para a gente que Jesus, lá em Mateus 11, é manso e humilde de coração. Esse Jesus, ele se encheu de compaixão quando ele viu algumas multidões que estavam lá meio perdidas, como ovelhas sem pastor, que a Bíblia fala. Ele olha para essas pessoas, ele vê a perdição delas e ele não tem um olho de justiça simplesmente, de querer julgar todo mundo, ele tem um olhar de compaixão. Ele é esse Deus que entregou o seu próprio Filho para que todos que nele crescem tivessem vida eterna. E ele quer que a gente tenha esse coração. Por isso que ele manda, lá em Mateus 28, no final lá do ministério de Jesus, algumas das últimas coisas que ele falou para os seus discípulos foi, cara, façam discípulos, não é isso? Façam discípulos, batizem, ensinem eles a obedecerem às coisas de Deus. Ele quer que a gente, como ele mesmo amou essas outras pessoas, ele quer que a gente ame, ele quer que a gente vá em direção a elas também. Mas como então que de forma prática a gente pode ajudar algumas outras pessoas a nascerem de novo? Então, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder um pouco hoje, e para isso a gente vai olhar para alguns exemplos bíblicos de Paulo e Silas, que são dois caras muito maneiros lá do Novo Testamento. Basicamente o que está rolando aqui é que Paulo e Silas, eles estavam numa cidade lá que não conhecia nada de Deus, era totalmente contra Deus, e eles
Desculpa, gente, aqui às vezes vai dar alguma coisa. E eles começaram a pregar, o pessoal se revoltou e mandou prender eles. Basicamente é isso. E agora, você já está com a Bíblia aberta aí? Vamos lá para Atos 16, a partir do 23. Depois de Paulo e Silas serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Cara, como que a gente pode ajudar alguém a nascer de novo? A gente viu aqui já nos outros dias que esse é um trabalho totalmente do Espírito Santo no coração, não é? Como então que a gente pode ter alguma parcela de participação nisso se a obra é totalmente do Espírito? A obra continua sendo sempre de Deus. Ele é esse Espírito que vira a chave, que o Cláudio falou várias vezes. Ele é esse que traz a regeneração mesmo. Mas para fazer parte disso, ele não simplesmente faz isso do nada. Ele escolheu fazer com que a gente tivesse alguma participação disso. Por isso Jesus mandou a gente em missão. A gente, enquanto obedece esse mandamento de Jesus, a gente vê as pessoas sendo regeneradas, a gente vê as pessoas sendo salvas. Um exemplo bom disso é o retiro. A obra que acontece aqui, do Espírito Santo nos corações, é totalmente de Deus. Mas Deus enviou a gente para estar aqui pregando a palavra, para estar aqui louvando a Deus junto e organizando tudo. E Deus age por meio dessas atitudes. E é isso que a gente vai ver aqui no texto. O que Paulo e Silas fizeram para que aquele carcereiro tivesse nova vida, para que ele nascesse de novo. Então, primeira lição, a gente vai ver pelo menos 5 atitudes que Paulo e Silas tiveram, que a gente vai levar para a nossa vida também. O que podemos então fazer para ajudar outros a nascerem de novo? Primeira lição: orar e louvar a Deus de todo o coração e em todas as ocasiões. O texto fala que depois deles serem severamente açoitados, eles foram colocados numa prisão de segurança máxima, porque o carcereiro levou ordens lá para cuidar deles com muito cuidado e tal, botou naquele cárcere interior, prendeu eles em troncos lá e tal. Eram algumas das piores formas de tortura e de segurança mesmo que tinha lá naquele tipo de prisão. E eles, nessa situação, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Nessa que era a hora mais escura do dia, né? Estava por volta da meia-noite, na parte mais interior daquela prisão, onde era mais escuro também, foi que a luz de Deus começou a brilhar através de Paulo e de Silas. A gente não tem exatamente o registro de que eles estavam orando, o que eles estavam louvando, mas a gente sabe que são hinos de louvor a Deus. A gente sabe que eles não estavam pedindo por libertação necessariamente, alguma coisa desse tipo. Eles estavam louvando a Deus naquela situação. Cara, isso é maravilhoso demais. Assim, eles não estavam, abatidos ou humilhados e tal. Apesar deles terem sido humilhados de fato pelo povo, eles estavam cheios do Espírito Santo. O próprio Paulo, lá em Efésios 5, ele escreveria essa carta, enquanto na prisão mesmo, ele falou para os Efésios: deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam cumprindo isso aqui, eles estavam falando entre si com cânticos, hinos, eles estavam cheios do Espírito nesse momento. E qual foi o resultado disso?
foi que os outros presos os ouviam. Alguns estudiosos vão olhar para esse ouviam aqui, esse verbo, e vão ensinar para a gente que, cara, esse tipo de verbo aqui, ele representa que eles não só estavam ouvindo como qualquer pessoa ouve qualquer coisa. Isso aqui representa a atenção máxima, a atenção contínua, que nem a gente tem aqui agora na palavra de Deus, certo? No momento de culto. Cara, eles tinham atenção completa para o que Paulo e Silas estavam falando e cantando e tal. Eles tinham acabado de ser humilhados, de ser açoitados, e eles estavam adorando algum Deus. Que Deus é esse? O que eles podem estar pensando? Eles estavam juntos ali de alguns dos piores criminosos, né, da região ali. Possivelmente alguns deles estavam até sob sentença de morte, só esperando serem executados mesmo. Cara, e a primeira coisa então que a gente pode aprender é isso: oração, oração, oração. E aí voltando para o que a gente falou antes, cara, Deus quer que a gente tenha um coração como o dele. Deus quer que a gente tenha um coração parecido com o dele. E a oração é um dos principais meios que a gente tem para isso. Oração é o que molda o nosso coração para a gente ser mais parecido com Deus. A gente não ora simplesmente para pedir alguma coisa. Deus sabe das coisas que a gente precisa, não é isso que a Bíblia ensina para a gente? A oração é uma das principais formas que Deus usa para moldar a gente, para a gente ser mais parecido com Deus mesmo. Paulo e Silas, eles não estavam simplesmente presos ali, eles estavam numa missão, eles nunca deixaram de estar em uma missão. Onde eles estavam era a missão deles, era o campo missionário deles para alcançar novos corações. Eles ficavam constantemente pensando quem que eles poderiam tentar alcançar ali. Então eles estavam adorando a Deus por todas as situações, porque tudo pode ser usado para a glória de Deus. Então, cara, quando você estiver com algum amigo de oração ou em alguma situação que você tenha contato com pessoas que não conhecem a Deus, que não nasceram de novo, lembra disso, ora por eles, para que Deus comece a moldar o seu coração, para que você ame mais eles e para que Deus molde o coração deles mesmo, do seu alvo missionário. E aí eu lembrei do testemunho, cadê Dani Boy? Bravo. Ah, tá lá fora. Cara, eu lembrei do testemunho que Dani Boy deu ontem, que, cara, eles estavam orando pelo Vini já há um bom tempo, e aí como é bom ver ele se convertendo, ele estando aqui com a gente. Cara, isso é maravilhoso demais. Deus usa a oração para alcançar os corações. Beleza? Segunda lição que a gente pode aprender com as atitudes aqui de Paulo e de Silas: testemunhar de forma verdadeira e prática o amor de Deus. Claro que quando eles estavam orando, enquanto eles estavam orando, eles já estavam testemunhando do amor de Deus, beleza? Eles já estavam deixando claro para todo mundo que eles não eram só mais alguns presos, o Deus que eles adoravam não era só mais um dos falsos deuses. Mas eu queria destacar uma outra atitude deles aqui que mostra isso. O texto continua falando que teve um terremoto bizarro enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam louvando. E esse terremoto fez com que imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E aí você imagina o caos que estava naquela prisão naquele momento, né? Alguns dos piores presos, todo mundo solto, e aí nisso que tem esse terremoto, uma barulheira, o carcereiro acorda, e aí ele pega a espada para se matar, lembra? Isso porque o carcereiro, nessa época, ele era responsável pela vida dos presos. Então, se o imperador lá e tal, a galera chegasse para ele e falasse, cara, você vai ser responsável hoje por Paulo, e Paulo fugisse, ele pagaria com a própria vida. Isso. Então, assim, a gente até vê lá em Atos 12, se você quiser ver depois, tem umas outras histórias na Bíblia que uma galera é tirada da prisão e depois esses responsáveis foram mortos mesmo pelo governo lá e tudo mais. Então, cara, ao acordar, ao invés dele morrer lá nas arenas, comido lá pelos animais, ou ser morto de uma forma muito humilhante pela galera, ele preferiu pegar a espada e se matar. E aí entra o testemunho de Paulo e de Silas de forma prática. Eles mostram uma compaixão e um amor que possivelmente ninguém mais teria pelo carcereiro. Você está preso, normalmente a pessoa iria querer mais que o carcereiro se matasse mesmo, para eles poderem fugir mais tranquilos e tal. Mas enquanto ele vai se matar, Paulo chega e fala, cara, não faz isso porque a gente está todo mundo aqui. Eles estavam todos ali. Até os piores dos prisioneiros foram possivelmente influenciados, né, por Paulo e Silas. E, cara, ninguém foi fugir. Eles amaram a vida daquele carcereiro a ponto de abrir mão da sua liberdade física, que o próprio Deus tinha aberto esse caminho para eles.
Isso porque o próprio Deus amou a vida daquele carcereiro antes. Isso que eu quero tentar deixar claro aqui nesse começo também. Deus amou aquele carcereiro antes da criação do mundo, antes dele ser responsável por Paulo e Silas. Antes de tudo, Deus amou, Deus escolheu aquele carcereiro. E então, por isso, Paulo e Silas também queriam amar ele e foram chamados a amar ele dessa forma e a amar todo mundo dessa forma. Então, eles se sacrificam por isso, da mesma forma que o próprio Deus se sacrificou para que a gente fosse alcançado. Então, segundo ponto do testemunho verdadeiro e prático. Cara, como tem sido o seu testemunho, as suas atitudes mesmo? Dentro de casa, na escola, na faculdade, onde é que você esteja. Você tem, de fato, assim, conseguido amar as pessoas de forma prática? Não de uma forma normal que as pessoas amam, de uma forma extraordinária, como Jesus amou a gente de uma forma extraordinária. Cara, se você está em casa, ajuda os seus pais em tudo que eles precisarem em casa. Se você está com os amigos na escola, cara, ajuda as pessoas, sei lá, que têm dificuldade em alguma determinada matéria, ou alguma questão que você possa demonstrar esse amor sacrificial mesmo. Abre mão do seu conforto para estar com elas. Porque através do testemunho verdadeiro, disso aqui, de que Paulo e Silas fizeram, Deus abriu os olhos desse carcereiro para o que viria a seguir. A nossa pregação, a gente não vai ajudar alguém a nascer de novo simplesmente por ser um cidadão do bem, alguma coisa nesse sentido, beleza? A Bíblia, ela convida a gente a pregar a palavra de fato. Mas esse testemunho, ele abriu os olhos desse carcereiro, chamou a atenção dele para ele prestar atenção. E aí então a gente vem para a nossa terceira lição. Pregar a simplicidade do Evangelho, que é suficiente e poderoso para salvar. Cara, quando isso tudo acontece, assim, quando tem esse terremoto e eles amam esse carcereiro dessa forma, o texto continua e aí ele fala, o carcereiro, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Provavelmente isso não foi aleatório, né? Isso aqui que ele falou. Do nada o carcereiro falando de salvação. Cara, ele estava ouvindo o que Paulo e Silas estavam cantando, o que Paulo e Silas estavam falando, provavelmente o que Paulo e Silas pregaram para os outros presos lá dentro também. Então ele sabia que a alma dele precisava ser salva, ele sabia que ele precisava de alguma coisa. Essa pergunta até lembra um pouco, ou lembra bastante, a pergunta que o jovem rico fez para Jesus, lá que Filipe trouxe para a gente também. E cara, que devo fazer para ser salvo? Ele que estava nessa cultura, né, de merecimento e de recompensa e tal, ele estava com essa cabeça de, cara, o que eu preciso fazer, onde que eu preciso dar dinheiro, onde que eu preciso trabalhar para fazer isso? E quem recebeu essa pergunta foi Paulo. Paulo, que era um dos fariseus muito respeitado, mestre lá dos fariseus, ele que sabia um monte de línguas, conhecia vários filósofos, dos maiores filósofos da época, ele que sabia toda a lei, possivelmente ele conseguiria recitar o livro de Salmos inteiro, lá os 150 capítulos. E cara, ele tinha vários mandamentos em mente, ele podia ter várias tradições em mente, mas só uma dessas coisas permaneceu na cabeça dele, na mente dele, no coração dele. Eles tinham pouco tempo com esse carcereiro e Paulo se ateve ao que era extremamente mais importante, ao que era mais essencial. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Cara, esse carcereiro não precisaria fazer nada, como a gente já tem ouvido aqui também. O tempo deles era curto e ele pregou o que era mais essencial, mais prioritário, e é esse evangelho simples. Esse evangelho simples, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Esse evangelho simples tem um poder extraordinário que nada mais no mundo tem. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o poder do mundo, nem, qualquer fama, nada tem o poder de salvar uma alma, só o evangelho tem esse poder. Então, essa é a terceira atitude de Paulo e Silas que a gente está destacando aqui, a pregação simples do simples evangelho. Jesus é o Deus desde a eternidade, ele que se fez homem, morreu pelos meus e pelos seus pecados, ele foi o sacrifício perfeito, aceito por Deus, ressuscitou no terceiro dia, restabeleceu o nosso relacionamento com Deus, de forma que hoje Deus pode livremente, de graça, salvar pecadores como eu e como vocês. O evangelho simples, esse evangelho é poderoso para salvar, a gente crê de verdade nisso, então a gente pode pregar isso de verdade
para os nossos amigos, para os nossos familiares, para todo mundo, não com algum tipo de vergonha de ser algo simples que não tenha valor nenhum, mas sabendo, lá em Romanos 1,16, Paulo ensina para a gente, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi assim que Deus estabeleceu que as pessoas seriam salvas, que as pessoas nasceriam de novo, ouvindo o Evangelho, essa verdade maravilhosa e estarrecedora de que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia para que a gente tivesse vida e relacionamento com Deus. Então é isso que Paulo faz primeiro. Quarta lição que a gente vai aprender com eles é ser capaz de ensinar e discipular novos convertidos no caminho de Deus. Depois dele pregar a verdade mais essencial de todas, o texto continua. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Beleza? Depois, então, Paulo e Silas começam a entrar em algumas outras questões para fora desse evangelho mais simples e resumido e totalmente poderoso. Ele começa a entrar em umas implicações um pouco mais práticas de que as pessoas precisariam ser batizadas, por isso que eles são batizados aqui. Aí a gente não tem tanto registro do que eles ensinam, mas a gente tem as cartas de Paulo. Provavelmente ele falou sobre quem é esse Jesus que eles deveriam crer, sobre por que a gente deveria crer nesse Jesus, por que ele é Deus e como que essas coisas se deu. Cara, provavelmente eles contaram também do que eles já tinham passado nessas viagens missionárias de Paulo e Silas, até aquele capítulo 16, né, de Atos. Cara, Paulo começa a ser o foco principal de Atos já no capítulo 9, 10, por ali. Cara, eles já tinham passado por muitas coisas. Cara, pensa, guarda essas experiências pessoais, essas experiências que a gente tem tido aqui no Retiro mesmo. Tudo isso que a gente tem ouvido aqui nesses dias, tudo que Deus fez ontem e anteontem e vai fazer hoje, guarda isso no seu coração e tenha experiências com Deus individuais e poderosas para compartilhar também com as pessoas. Lá no Salmo 116, os 2 primeiros versículos, o texto começa assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando levei a Ele a minha súplica. Inclinou os seus ouvidos e eu o invocarei para sempre. Querido, isso aqui ele está falando, o salmista está falando aqui, e tem milhares de outros exemplos na Bíblia, de uma experiência pessoal que ele teve com Deus. Ele está falando, cara, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu levei a minha súplica a Ele. Quais tipos de experiências ou de testemunhos nesse sentido vocês têm para falar para os seus amigos, para falar para os seus familiares, do que Deus fez na sua vida, de como Deus mudou a sua vida para sempre? Usem isso mesmo, Deus dá experiências para a gente, Deus transforma a gente para a gente levar isso para as outras pessoas também. E nesse ponto também é bom destacar que entra um pouco dos nossos estudos da Bíblia, da gente saber defender a nossa fé, para que a gente possa discipular e ensinar os novos convertidos. Lá na igreja isso é feito muito através das células e dos discipulados. Então, não sei cadê Juninho, mas como que nem Felipe falou, cara, podem encher o saco de Juninho para vocês terem uma célula, vocês terem um discipulado, porque isso é muito importante mesmo. Assim, a gente precisa não só consumir esse tipo de coisa, mas a gente precisa, cara, estar com o coração disponível para liderar a célula, para discipular outras pessoas, porque através dessas coisas Deus faz com que haja regeneração, com que haja novo nascimento. E a última coisa que a gente vai destacar aqui essa noite se você quiser anotar aí, experimentar da verdadeira comunhão. O texto finaliza com o seguinte: então os levou para sua casa, o carcereiro, né? Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Cara, essa é a última atitude que eu queria destacar aqui. Ela foi uma consequência natural da pregação de Paulo e de Silas. Teve regeneração naquele lugar, teve novo nascimento naquele dia. Foram momentos curtos ali de Paulo e Silas com aquele carcereiro, mas Deus tocou profundamente o coração dele. A gente vê isso porque ele leva aqueles dois presos, né, Paulo e Silas, para comer junto da família dele. E comer junto naquela época não era que nem a gente vai lá almoçar aqui agora, ou vou almoçar no intervalo lá da escola ou do trabalho e tal.
e aí eu como no bandejão, cheio de gente do lado, que eu não quero nem saber, eu quero mais é ter espaço porque fica todo mundo apertado e tal. Não, cara, comer junto naquela época, ele significava, assim, uma intimidade, um relacionamento profundo. E aí, tanto que até Jesus, lá em Lucas 15, 2, se você quiser ver depois, Jesus ele é acusado de pecar pelos fariseus, porque eles falaram, esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, com quem você comia, definia muito ali sobre você, mostrava muito quem você era. E esse carcereiro estava ali, comendo, não com outros gentios, não com qualquer pessoa, mas com Paulo e Silas, que tinham se tornado já amigos deles ali e discipuladores dele nesse sentido. Eles aproveitaram do melhor que existe na vida cristã, eles aproveitaram da presença de Deus, eles aproveitaram de momentos de comunhão profundos, mesmo que por pouco tempo, porque já no dia seguinte Paulo e Silas seriam libertados, como a gente vê ali nos próximos versículos. O tempo era curto, mas eles aproveitaram da melhor forma possível. Isso mostra a conversão genuína. E a gente hoje, enquanto a gente está aqui no retiro, enquanto a gente vai no UP, enquanto a gente está nas células, no discipulado e tudo, a gente consegue experimentar dessa comunhão verdadeira também. A mesma comunhão que a gente lê durante todo o livro de Atos, durante todo o Novo Testamento, a comunhão da igreja verdadeira de Jesus, a gente tem a capacidade de experimentar, não porque eu tenho os mesmos interesses de alguém, do Pedrinho, de qualquer pessoa, porque qualquer outro interesse, na verdade, interessa pouco. O maior interesse de todos é que eu amo Jesus, que Pedrinho ama Jesus, e a gente tem tudo em comum, então, a partir daí, e a gente tem essa comunhão verdadeira com base unicamente e simplesmente em Jesus. Cara, isso é mais forte, mais relevante do que qualquer laço familiar, do que qualquer, sabe, enfim, qualquer família terrena mesmo, assim. Cara, esforcem-se para viver em verdadeira comunhão uns com os outros, que essa é uma das marcas da fé verdadeira em Jesus, e Deus usa da comunhão também para transformar corações, para regenerar e para trazer nova vida para as pessoas. E agora, sabendo disso tudo, então, a gente tem uma única aplicação. Cara, toda essa relação de Paulo e de Silas e esse carcereiro, ela foi baseada no fato de que o tempo deles era curto ali, juntos. Paulo e Silas, eles pregaram primeiro o que era mais essencial, porque já no dia seguinte eles seriam libertados. Depois eles foram entrando nas implicações disso. E a nossa aplicação hoje é: faça tudo ao seu alcance para que outras pessoas nasçam de novo, enquanto é possível nascer de novo. Queridos, quando Paulo e Silas viram que aquele carcereiro ia se matar, pegou a espada para se matar, cara, imagina o desespero na cabeça de Paulo, porque ele não queria que ele se matasse, porque ele já amava aquele carcereiro. Ele sabia do que a gente tem falado aqui. A gente se lembra lá do texto principal, né, do retiro. Cara, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, é necessário nascer de novo. E Paulo estava cansado de ver pessoas se matando, de ver pessoas indo para o inferno, então ele estava fazendo tudo ao seu alcance, para que isso não acontecesse mais, até com aquele carcereiro que tinha machucado eles, que provavelmente tinha sido o responsável a dar os açoites neles, tudo mais. Cara, na verdade, aquele carcereiro era quem estava mais preso naquela prisão, mesmo sem as correntes deles. A gente tem essa mesma urgência que Paulo teve e Silas teve, quando viram que ele ia se matar. Cara, a gente olha ao nosso redor, vocês sabem disso, beleza? Não precisa pensar muito ou ser muito profundo filosoficamente. Cara, a gente abre eu ia falar, a gente vê o jornal, né? Nem eu vejo o jornal, não sei nem como é que seria para comprar um jornal. Mas, cara, a gente vê qualquer rede social, qualquer noticiário, ou a gente simplesmente vai para a escola e conversa com as pessoas, a gente sabe que as pessoas estão se matando, as pessoas estão se perdendo cada vez mais, e as palavras de Jesus, meu irmão, são totalmente verdadeiras. É necessário nascer de novo. Elas precisam nascer de novo, não é, sabe, uma besteirinha que Jesus falou, como se, não tivesse toda importância, por isso que a gente botou esse tema no retiro.
É preciso nascer de novo. A gente precisa, não só a gente nascer de novo, a gente precisa que as pessoas nasçam de novo também, porque Jesus amou essas pessoas como Ele amou a gente. Ele quer alcançar essas pessoas como Ele alcançou a gente. E Ele quer que a gente faça parte disso. Olha que coisa maravilhosa. Os anjos querem fazer parte disso e eles não podem fazer parte disso, porque quem foi encarregado de pregar a palavra é a gente. Preguem a palavra, preguem a palavra. A gente tem essa urgência. A palavra diz pra gente que a nossa vida é um sopro. A palavra diz pra gente que a nossa vida é uma neblina. Logo se vai, a gente nem vê. Ontem, no dia lá do canibal, estava uma neblina bizarra, né? Eu estava lá reparando com o Mariá também. Estava uma neblina bizarra. Do nada a gente olhou de novo e já não tinha mais. A nossa vida é assim. Eu acho que uma boa parte da galera já sabe, mas eu, a Júlia, que é minha esposa, e a Luísa, a gente teve envolvido num acidente de carro aí no sábado passado. E, cara, graças a Deus está todo mundo bem, assim. Mas, cara, com certeza, pessoas já morreram com acidentes muito menos graves. Assim, poderia de fato ser o caso de eu, ou a Luísa, ou Júlia, ou nenhum da gente estar aqui hoje, assim, simplesmente da noite para o dia. E esse dia começou como qualquer outro. A gente foi, fez nossas coisas, a gente tinha uma programação lá no Rio, e voltando, isso aconteceu, ninguém nem viu, num piscar de olhos. O dia do carcereiro também começou como qualquer outro. Esse dia, ele foi lá para o trabalho, botou lá a roupa dele de trabalho, foi lá e ficou guardando Paulo e Silas, e começou a perceber algumas coisas estranhas, mas o dia dele começou absolutamente como qualquer outro. E no final do dia ele ia se matar. E poderia ter se matado muito bem mesmo, e a sua vida ter acabado naquele dia. Sabe o que a palavra diz para a gente? O dia do Senhor virá como ladrão, que Pedro fala lá em 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor vai ser assim também. Lá nos dias de Noé foi assim também, enquanto o povo festejava, casava, se dava em casamento, comia junto e não queria nem saber de nada, veio o dilúvio e ninguém nem viu. O dia do Senhor vai ser assim também. Será que a gente hoje já poderia chegar diante de Deus, individualmente, e pensar como Paulo, lá em 2 Timóteo, que combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé? Será que a gente hoje pode chegar diante de Deus e perceber e entender que a gente fez de tudo possível para que outras pessoas nascessem de novo? Isso é uma marca de quem realmente nasceu de novo. A gente precisa ter o nosso coração ardendo para o que o coração de Deus arde. Lembra que Clóvis falou, acho que foi hoje mesmo, de manhã, e cara, odeie o que Deus odeia. O contrário disso também é verdade. Ame o que Deus ama. A gente precisa odiar o pecado e odiar e querer deixar para trás essas coisas que afastam a gente de Deus, mas a gente precisa amar o que deixa a gente perto de Deus, o que alegra o coração de Deus. Assim como Jesus alegrava o coração de Deus, quando Deus falou, cara, esse é o meu filho em quem me agrado, em quem tenho prazer. A gente sabe que Deus se alegra quando novas pessoas são trazidas para perto, quando o sacrifício de Jesus alcança novos corações, e Ele fala para a gente fazer isso. A gente tem a oportunidade maravilhosa de participar disso. Então ora, faz tudo isso que a gente falou. Ora, testemunha, pregue a palavra, ensine as pessoas, vive em comunhão, faça tudo ao seu alcance, pregue como se dependesse de você mesmo. Se você tivesse um amigo que você quisesse que se convertesse, que nascesse de novo, e se dependesse de você, será que ele se converteria? Será que você se esforçaria a ponto disso? A obra é totalmente do Espírito Santo, a gente sabe disso, a gente já falou disso, e eu repito, porque isso é importante, a obra é do nosso Deus. Mas a gente tem esse chamado de pregar, e Deus usa a gente para isso, e fala através da gente. E para concluir, cara, a nossa recompensa nisso é a melhor de todas. A nossa recompensa é a mais bela que a gente poderia imaginar. Como nesse texto, cara, são cadeias sendo quebradas, é luz sendo levada à escuridão, corações distantes sendo trazidos para perto, sendo trazidos para parte do louvor eterno a Deus, ossos secos sendo trazidos de volta à vida, ruínas sendo reconstruídas, uma multidão de pecados sendo perdoados pelo sangue
do nosso Jesus. Essa é a missão que a gente tem, essa é a recompensa que a gente tem, uma glória cada vez maior para o nosso Deus, esse Deus que a gente ama, que a gente quer adorar para sempre. Então, que seja assim, que a gente se esforce para testemunhar e para pregar de uma forma verdadeira e prática o Evangelho para as pessoas que estão perto, porque disso o nosso Deus se agrada, disso o nosso Deus tem prazer, e por causa disso a gente tem também, enquanto a gente ora, enquanto a gente tem um coração transformado para ser mais parecido com o dele, beleza? Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, muito obrigado por mais esse dia de retiro, Senhor, obrigado porque você já tem feito tanto no nosso meio, Senhor. Eu te peço, Pai, que você continue agindo essa noite, continua, Senhor, transformando os corações e trazendo regeneração, Senhor, trazendo nova vida, Senhor, para o nosso meio, que essa noite seja mais uma noite de alegria, de salvação na sua presença. Usa as nossas vidas para isso, Senhor. Abençoe esse momento de louvor agora também, para a glória do seu nome, Senhor, para que você seja cada vez mais exaltado nos céus e na terra. Em nome do seu Filho Jesus. Amém.